Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre quando os israelitas desejaram para si um rei e antes disso eles eram dominados, eles eram subjugados por civilizações vizinhos que queriam tomar as terras deles. E Deus ficou muito triste quando isso aconteceu, deles pedirem um rei, ao ponto de Deus falar com o profeta Samuel e dizer assim para eles, preste atenção, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, onde Deus fala: Este será o direito do rei que governará sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês para servir nos seus carros de guerra e nas suas cavalarias e para correr à frente dos seus carros de guerra. Tomar os filhos. Porá alguns como comandante, aí assim ele vai falando o que ele faria com os filhos das pessoas que desejaram um rei. E ele os fará arar as terras dele, fazer colheita e fabricar armas de guerra, a trabalhar para arar a terra, capinar, literalmente. Tomará as filhas, e tem essa parte, mas tem uma parte lá na frente, ó. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e das olivais, e os dará aos criados dele. Literalmente, Deus já mostra aqui como é que funciona um sistema de reinado, onde o rei que foi desejado, que não foi idealizado por Deus, não era o sistema idealizado por Deus, na verdade o sistema idealizado por Deus era lá no livro de Juízes, onde as pessoas se organizavam através de juízes, um conflito entre duas pessoas era resolvido por um terceiro, esse era o modelo ideal, porém as pessoas desejaram um rei por diversos motivos e Deus já mostra, ó, querem um rei? Quem quiser um rei, a consequência vai ser essa. E hoje, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem algumas coisas bem interessantes sobre isso. Não sobre reinado, eu vou mostrar aqui a tela do meu computador para vocês. Vou mostrar aqui, vocês vão ver aí na tela, aqui a delimitação do Brasil. Se você for ver a história do Brasil, boa parte das terras pertence, uma parte significativa das terras pertence à União. A União que eu falo é administrada pela Federação, literalmente a União. Eles pegam as melhores terras e ficam para eles, como está escrito aqui no livro de 1 Samuel. Por que eu estou falando isso para vocês? Não é só no Brasil, boa parte do mundo funciona assim. Não é à toa que federações, situações de países investem milhões em exércitos, exército, aeronáutica, marinha. O maior contrato público hoje, um dos maiores, se não o maior, é do exército americano com uma empresa de engenharia chamada Lockheed Martin, uma empresa de fabricação de armas, como está descrito aqui no 1 Samuel, onde fala, ó, e ele tomará os filhos de vocês para servir para servir nos seus carros de guerra e na sua cavalaria, porá para fazer armas e arar a terra. O interessante disso é que, ao você saber disso, você se torna um pouco mais consciente da situação onde você vive globalmente hoje. E você entende o porquê no livro de Samuel, Deus fala, no livro de Samuel, dá essa direção, dá essas consequências para o povo que deseja um rei. E também, lá no livro escrito por Salomão, que foi um dos reis dessa citação, ele deixa bem claro, conhecimento e sabedoria vale mais do que ouro e prata. Uma pessoa que tem conhecimento, ela está ciente disso e sabe como se comportar em relação a isso. Eu queria fazer perguntas para vocês, o que é que vocês entendem por isso que eu falei. E eu vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador como é que é dividido os países e quero que as perguntas sejam direcionadas a isso. Olha só, aqui na América Latina, estamos falando do Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o Brasil. Como é que vocês veem isso, a divisão das terras, com essa passagem que eu li para vocês? Qual é o conceito de vocês? Hoje, em reinado, a gente não tem reinados no mundo, a não ser em alguns países dessa região aqui do globo. Mas como é que vocês enxergam no quesito que a gente vive hoje de democracia e essa passagem que eu falei para vocês? Quero interagir, a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo e nos comentários desse vídeo. De preferência, eu quero que vocês me mandem no privado.